muito bem-vindo, você internauta, a mais um programa Direitos e Deveres do Cidadão, que ocorre aos sábados, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui na Clique TV. E você também poderá conferir posteriormente no site da Clique TV, no nosso acervo do programa, e também no TV UOL. E hoje nós temos um tema aqui tão curioso e importante, que é a questão da perícia criminal, o trabalho policial e pericial, desvendando mistérios. Para tanto, a nossa ilustre entrevistada de hoje é a engenheira de formação Mônica Bernardi Urias, que trabalha na Polícia Científica aqui do estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Mônica. Obrigada, Douglas. E já iniciando, Mônica, assim, nosso bate-papo, né? Esclarecendo nosso internauta, como se ingressa nesse trabalho da Polícia Científica, né? Tendo como objetivo a perícia criminal, né? E como você ingressou na polícia? Tá. É assim, o concurso é um concurso público, né? Até tá para sair um novo concurso. Eu sou do último, que faz 3 anos. E é assim, o concurso público aberto para o nível superior. Então você ingressa, tem 3 fases, né? Uma primeira, que é geral, depois específica, que é uma prova dissertativa, com redação, né? Que até é bastante claro, perito criminal tem que escrever muito, tem que gostar disso, porque a maior parte do nosso trabalho é fazer laudo, né? O tempo que a gente fica é em cima de um laudo. E aí as matérias que se abordam, geralmente, assim, no programa geral, é exatas e biológicas. E aí cai direito penal, processual penal, né, que tem essa noção mais específica para a nossa área de atuação. Direitos humanos também, como um concurso da polícia. Bem, eu atuei durante 7 anos como engenheira, trabalhava nessa área, na área agrícola, e eu era aquela pessoa que eu assistia um programa, né, assistia um jornal e me colocava assim, de forma muito incomodada em não fazer nada. Então eu tinha aquela inquietude, né, de chegar e falar assim, poxa, mas eu não faço nada, a sociedade, eu tinha aquele senso de justiça, sabe? E aí surgiu o concurso, apareceu por edital publicado, e aí eu peguei e falei assim, nossa, poxa, esse concurso cai exatas, que eu gosto bastante, tenho base. Olha, direito penal, processual penal, eu nunca vi isso aqui, mas vou estudar por conta. E tava a época do caso da Isabela Nardoni. Então isso chamou muito a atenção, né, da imprensa pro papel do perito criminal. Então aconteceu com uma certa, bem próximo, o acidente da TAM, que teve também um trabalho da Polícia Científica bastante reconhecido e significativo, e o caso Nardoni. Então meu concurso mesmo teve muita concorrência, né? As pessoas procuraram isso e saiu na mídia. Eu falei, eu vou prestar, mas eu não botei muita fé porque eu nunca tinha prestado um concurso público. Aí passei na primeira fase, depois fui para a segunda fase, aí a terceira fase, que é a fase final, é uma prova oral. Então, aí aquela insegurança, tudo, mas aconteceu, consegui passar, fiquei muito feliz, muito satisfeita. Após a posse, nós ficamos 1 ano na Academia de Polícia. Foram 68 peritos no meu concurso. E aí você fica 1 ano na Academia de Polícia, aí sim que começa o treinamento de perito criminal. Apesar de você ter qualquer formação no nível superior, a Academia de Polícia que vai desenvolver. Porque você não aprende, né? Você não aprende essas coisas, não tem nenhum curso, nenhuma faculdade que aborde de forma tão específica o trabalho pericial. E aí depois de 1 ano de Academia de Polícia, nós nos formamos. Né? Nesse 1 ano passamos por provas e testes, e, enfim, e até o trabalho psicológico, né? Que isso é passado, né? E aí você assume, e aí você pode assumir qualquer posto no estado de São Paulo, né? A bem do serviço público mesmo. É assim que aconteceu eu estou já há mais de 3 anos, né? Vai fazer 4 anos no começo do ano que vem. E tem, Mônica, tem muitas mulheres atuando como peritas criminais hoje? Tem, acho que como toda e qualquer área, vem se destacando nessas últimas décadas, né, o trabalho da mulher cada vez mais representativo na figura feminina. E o trabalho policial, né, que a perícia é um trabalho policial, também.
No meu concurso de 68 pessoas, se eu não me engano, foram 14 ou 15 mulheres. Mulheres, assim, que fortes, de personalidade forte. Até chamou atenção, né? A gente falou, nossa, mas parece que selecionou bem próximos, né? Bem parecidos, interesses parecidos. E, olha, eu vejo, assim, com muito orgulho ser uma figura feminina, né? Representar aí a mulher na pesquisa, na ciência, que polícia científica é isso, no trabalho policial, a serviço da justiça. Isso é muito bacana. Até acho que o trabalho pericial, a mulher, ela tem uma habilidade para o trabalho pericial, porque a mulher, assim, ela repara demais, ela observa, né? Essa sensibilidade é importante. Então, quando as pessoas falam assim, perito criminal muito frio, nossa, eu não faria nunca isso que você faz, né? Sanguinolento, né? As pessoas não têm essa expressão. Eu falei assim, não tem nada disso. Eu acho que a sensibilidade é muito importante. O envolvimento. Um perito criminal que não se envolve, que não se sensibiliza, não consegue fazer um serviço social de qualidade, porque é isso que a gente faz. A gente atende a sociedade. Né? Eu lembro até que quando eu saí da academia de polícia, eu falei assim, nossa, mas e se eu chorar no local? E se eu me comover demais, não conseguir seguir, né? Aí até um professor meu da academia de polícia, perito criminal mais antigo, ele falou assim, olha, Mônica, o dia que você não se sensibilizar, que isso se tornar normal, que você não se apegar, esquece, larga, entrega. Porque você não vai mais fazer um serviço de qualidade. Que é a questão de você se envolver naquele caso, né? Se debruçar naquele caso e, como você mesmo disse, né? Ter atenção nos detalhes. Nos detalhes, que eu acho que é muito favorável, sabe? A mulher é assim, né? A gente é detalhista, né? Minuciosa, metódica. Então, favorece muito. Eu vejo as mulheres atuando no trabalho pericial com bastante destaque, sabe? E dentro até dessa área de perícia criminal, temos aí subdivisões, né? E várias atuações, né? Seja em locais de crime, ou seja recolhendo provas num acidente. Quais outras atuações, assim, ou quais os ramos que dentro hoje da polícia tem peritos criminais atuando? A gente tem a engenharia, que aborda crimes ambientais, incêndios, explosões, acidente de trabalho. Então você tem perito criminal atuando nessa área, né? Além de acidentes em construção civil, né? Enfim. O acidente de trânsito, crimes contra o patrimônio, também danos. Você tem os laboratórios de especialidade, né? Então você tem o DNA forense, você tem a química forense, a biologia forense, você tem o núcleo de análise instrumental, que é muito bacana, que eles trabalham com exame, por exemplo, de medicamentos falsos, de venenos. É muito, muito interessante também, que esse pessoal que a gente fala assim, eles ficam ali a princípio escondidos, mas tem muita importância no trabalho do perito. Até o perito de campo pega, recolhe e manda para os laboratórios. Esses peritos em conjunto trabalham, soltam os relatórios de análise e a gente coloca no laudo. É muito bacana. Deixa eu ver, a documentoscopia, super interessante, eu gosto bastante dessa área. Até chama muita atenção das mulheres a documentoscopia, que é o quê? Então, nota falsa, dinheiro, né? Falso, documentos falsos. Então faz uma análise, né? Assinatura. Perícia grafotécnica. Grafotécnico está dentro da documentoscopia. Então isso é muito bacana também, né? Que é aquele trabalho, aquela atenção, e é sedutor o trabalho da documentoscopia, né? E assim tem, além da, claro, equipe de homicídios, que é o que o pessoal mais, né, que hoje a gente chama popularmente aí na polícia de sangue, né? A turma do sangue e tal, esses peritos que atuam toda a capital de São Paulo, que é equipe especializada. Então, essa aí é a turma da perícia, né? Os crimes de informática, que hoje é o que eu estou atuando recentemente, e é o que vem crescendo muito, né? A informatização, então também os crimes acompanham isso.
Inclusive, um programa nós falamos um pouco da reforma do Código Penal, que lá entra a questão dos crimes cibernéticos. Cibernéticos, né? Que ainda tem leis em branco, né? Nesses crimes, mas a gente tem que se atualizar, né? Acho que a perícia tem que se atualizar o tempo todo, sabe? Um passo que se dá na criminalidade, a gente tem que tentar acompanhar ali sempre. E está aí a necessidade de você estar aberto sempre, além de atualizado, tem que estar aberto a tudo, para poder fazer um trabalho mesmo de capacitação, né? E hoje, Mônica, nós temos aí visto muitos casos, né, principalmente em cidades grandes, né, que não sei estimar aí, mas por minuto, né, que há acidentes, na Grande São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, nós temos aí inúmeros acidentes acontecendo nesse momento, por exemplo. Sim, acidente de trânsito E quando que o perito criminal tem que comparecer no local de acidente? Acidente de trânsito, quando há vítima. Então, acidente de trânsito, um atropelamento, ou os veículos envolvidos têm, por culpa de alguém... E alguém se machuca, necessariamente. Não precisa morrer, né? Porque só quando o teu corpo... Não é. Quando há vítimas. Autolesão, por exemplo, a pessoa foi e ela mesma bateu no poste, perdeu a direção e ela se machucou. Isso não chama perícia. Tá? Pode acontecer porque o delegado não sabe exatamente o que aconteceu, se é autolesão ou não. Chama a equipe de perito para que se esclareça. Né? Mas, via de regra, é quando tem um acidentado. Alguém se machucou, alguém deu entrada no hospital, tudo, eles chamam a perícia. Esse comparecimento. Agora, também, para se chegar nesse local, vamos por acionado, o perito ele também não vai num helicóptero ali e tem condição de pousar, bom, né? E ser automático. Era né? Bom. Seria ótimo. Seria. E também enfrenta aí a questão do trânsito, por exemplo, para chegar no local e a prioridade nesses atendimentos, como são feitos hoje? Então, ninguém está livre do trânsito, né? Não é porque você tem uma sirene, né, que você está numa viatura, que você vai ter a passagem caminho livre. Não. O que o São Paulo passa hoje, esse congestionamento, nós também, né? Quem trabalha com carros oficiais faz do mesmo jeito. Bem, um acidente de trânsito, por exemplo, né, aconteceu aí numa Marginal Pinheiros, na Marginal Tietê. Isso causa um transtorno, né, para toda a população. Trânsito é pior, já é ruim, né? Fica muito pior. Como que é o trâmite disso? As pessoas às vezes reclamam demais, falam assim, olha, o perito criminal demorou 10 horas para chegar no local, nossa, a perícia não comparece, e acabam jogando toda essa conta nas costas da perícia. Seria importante a população saber como que funciona. Então, tem um acidente de trânsito, a polícia militar é comunicada, comparecer, preservar, tentar ajudar, enfim. Aí um policial militar... Geralmente, né, um policial militar comparece à delegacia da região para abrir esse boletim de ocorrência, enfim. Na hora que ele chega na delegacia, depende do que o delegado está instaurando. Por exemplo, se tiver um flagrante, ele continua o flagrante. Ele não vai parar, não pode parar aquilo. Por maior que seja a necessidade, para tudo que tem numa delegacia para abrir. Ele tem que esperar isso daí. Então tá. Daí o escrivão vai, abre o BO, o delegado autoriza, então, indica esse local para perícia. Bem, aí sim entra na comunicação, a equipe de comunicação pega o perito do dia, daquela área e aciona. Aí o perito criminal daquela área, ele dificilmente está parado esperando e dificilmente ele está próximo ao local onde aconteceu tudo isso. A nossa região, nós somos, só para você ter uma ideia, em todo o estado de São Paulo, nós somos pouco mais de 1.000 peritos para atender todo o estado de São Paulo. E esse número de vagas há muito tempo não aumenta. Então a criminalidade, a necessidade da perícia aumentou muito e o quadro se mantém. Então, nós temos uma área muito grande, um plantão nosso, que é de 12 ou de 24 horas, é uma área enorme e você está sozinho. É você e o fotógrafo técnico pericial.
não tem para quem recorrer. Então, até chegar nesse local, você está atendendo outros. Nós também temos as nossas prioridades, o perito criminal, a perícia em si. Então, local que tem vítima, que tem corpo, você tem que ter essa sensibilidade, sabe? De tentar liberar, porque tem familiar envolvido. E aí, de repente, o acidente de trânsito, mesmo que seja, eu sei que está aí na legislação, que é prioridade o interesse social, o interesse coletivo, na verdade. O interesse coletivo, ele tá bem à frente, a gente tem noção disso, tem consciência, mas você às vezes tem que ter essa sensibilidade, ter um corpo no local, é uma criança, sabe, aquilo traz uma comoção, tenta liberar primeiro esse, e aí a gente vai atender. Aí tá, enfrenta todo aquele trânsito que a gente já conhece bem. Às vezes você abre a sirene, não tem nem pra onde as pessoas abrirem pra você passar, entendeu? Não tem, é aquele tráfego terrível, muita gente não abre também, não respeita o trabalho, né? Não pensa no coletivo como deveria também, não, olha, eles precisam atender, vai, abre, vai embora. Aí quando você chega, o trabalho do perito é demorado, é meticuloso, sabe? Então você está numa via, um acidente de trânsito mesmo, eu acho um dos mais complicados para se trabalhar. Porque você tem que chegar, você tem que fazer um croquis, um esquema dessa área, de como que está ali, a vistoria nos veículos envolvidos, os vestígios na pista, se teve marca de frenagem, se não teve, a sinalização de trânsito, se está adequado, se não está, se tem semáforo funcionando, se não tem. É tudo isso. Se a visibilidade, se tinha algo ali que impediu ou atrapalhou a visibilidade adequada do motorista. Então, é um monte de fatores que você tem que levantar ali em pouco tempo. E é claro, e a população ansiosa, todo mundo querendo ir para casa ou querendo chegar ao seu trabalho. Então, imagina. E aí, dos vestígios, tudo bem, você liberou o local, conseguiu pegar ali. Não sai também o veículo assim, rapidinho, né? Mas o perito falou, tá liberado, fala pra polícia militar, tá liberado, vamos, né? Até chegar alguém e remover os veículos e tal. Aí demorou, 9, 10 horas, e eles falam o seguinte, olha, a perícia demorou 10 horas para atender, então não é bem assim, né? E até porque é um trabalho meticuloso. Seria muito fácil, chegou a perícia, 5 minutos libera, ou seja, faz uma vista, sai uma foto, se for só para fazer uma simples foto e voltar para o laboratório, aí qualquer fotógrafo faria e enviava. Sim. Então, de fato, requer, né, um cuidado por conta da prova. Né? De repente é algo que foi culposo, não é? Que há um crime ali. Sim. Né? E tem que ser apurado, e não pode ser apurado de uma forma passando, de uma forma ampla, de uma forma sem de fato você ter uma certeza de identificar o possível pessoa que cometeu esse ato, que pode ser tido como crime também, não é? E Mônica, assim, é muito interessante esse tema. E uma pergunta assim, que já me fizeram, né, e que se faz aí a população: todo crime é desvendado? Existe assim uma lenda, né, assim, a prova do crime, né? Sempre há uma prova do crime? Olha, tudo deixa contato, tudo deixa uma impressão, tudo deixa uma marca. Então esse é o princípio básico da perícia, né? Aí a importância da preservação do local. Então isso é essencial, que o local esteja preservado, intacto, para que você colete as provas, materialize o crime, tá? Então, ainda há muito o que se fazer em termos de tecnologia para se aplicar, né? As pessoas têm muito assim a ideia do que é o CSI e acha que é o CSI, né? A gente até brinca, fala assim, poxa vida, às vezes a pessoa espera o CSI e a gente é mal, né? Às vezes conforme o crime, um chapolim colorado, aí você fala assim, e agora como vai ficar, né? Bem, por exemplo, a coleta de impressão digital. Não é toda a superfície que você consegue coletar a impressão digital que fica aquela impressão que você consegue pegar. Também tem da seguinte forma: no Brasil nós não temos um banco de dados de impressão digital.
diferente dos Estados Unidos, né? Que aparece o computador, impressão digital, eles vão achar a pessoa e aí entra naquele computador em todas as pessoas que, por exemplo, seria o ideal, né? Todo mundo que nasce bota sua digital, todo mundo que entra no Brasil bota sua digital e fica num banco de dados informatizado. Na hora que você coletou a digital, você vai achar a pessoa. Não, é tudo por confronto. Então, se tem o suspeito, aí a gente pega a impressão digital e vai fazer o confronto. Estava na cena do crime? Não estava. Então, às vezes a pessoa fala assim, olha, não sei quem entrou aqui, quebrou, né, o estabelecimento comercial, tal, não tem isso. Você vai pegar a impressão digital e vai comparar com o quê? Então aí o crime fica sem solução, você não consegue apurar a responsabilidade. Até que surja, de repente, novas provas, sim, né? Sim. Então, é tudo assim, tem uma dificuldade grande para você fazer o levantamento de tudo isso. Mesmo DNA forense. Então o pessoal fala no crime de estupro, né? Aí a gente faz coleta de material, sim, né? Isso tanto no local de crime, também o IML faz, porque o IML também faz parte da polícia científica, né? Então, mas tem que ter o confronto, tem que ter o suspeito para que se faça a comparação desse material biológico. Então você vê como é difícil, né? Bem, a verdade é que vai passando, né, o tempo, as tecnologias, acho que assim, as universidades, a pesquisa está cada vez mais interessada na parte forense e até a polícia científica tem bastante acordo com as universidades, né? E aí ajuda a desvendar esses mistérios. Então, computadores de melhor qualidade a gente já tem para os crimes de informática, por exemplo. A gente já tem equipamentos para análise de laboratório também de qualidade e esses peritos estão sendo capacitados para uso. Então, assim, a tendência mesmo é que esses crimes sejam a porcentagem de crimes solucionados aumente, né, com o passar do tempo. Tá de parabéns, né, esse trabalho da perícia, que nem sempre aparece, né, muitas vezes é o bastidor, é ali desvendando, trazendo a prova, elucidando o caso. Então, Mônica, parabéns a todos os peritos aí do Brasil inteiro que fazem um importante trabalho. E queria saber se você quer deixar um recado, um convite até para aqueles que, olha, eu quero um dia ingressar, quero ser que nem você, Mônica. Gostoso, tá. A gente torce muito, né? Esse concurso aí que vem, parece que aproximadamente 100 vagas, né? Já tem uma necessidade maior, mas ele está para sair. E nós ficamos ansiosos, né, para chegar novos colegas, enfim, sempre acrescenta. Porque o trabalho pericial é importante a experiência de cada um, a vivência, o seu jeito, é muito importante. Até você consegue na profissão destaque pela sua personalidade mesmo, pelo jeito, como você tem bastante autonomia no trabalho pericial. Isso é muito importante. Então, é muito interessante para a gente o recurso humano, né? Então, esse pessoal vira aí. Então, olha, a gente começa a estudar, né? Vamos ingressar na carreira. Acho que hoje está muito melhor do que foi no passado a polícia científica. Nós temos já o governo do estado com uma preocupação maior, incentivo, verba para a polícia científica, isso está caminhando, né? E mulheres, né? Vamos defender né, o nosso lado. Muito gostoso, é muito bom. É um trabalho que até as pessoas falam assim pra mim, mas você tem que passar por isso, pelo amor de Deus. Eu falo assim, olha, o gostoso é o seu laudo. Você consegue apurar a responsabilidade, colocar e dar respaldo pro delegado, pra investigação. Você consegue dar respaldo para um julgamento. Isso é muito bom. Isso dá uma satisfação, sabe, tão grande. Você não precisa nem estar no holofotes ali. Você pode estar de forma bastante discreta, mas esse prazer é seu. Conseguir materializar a prova. O seu laudo, que vem ali com o seu nome, né, você assinar e você fala assim, eu enxerguei, eu vi, eu consegui pelo menos dizer se sim ou não, mas é tão importante, né? Então eu acho que as pessoas que querem fazer bastante, né, querem desafios, que querem fazer a diferença, a polícia científica é um bom caminho. Vai ter bastante espaço, com certeza. Muito bem. Então, recebemos hoje aqui no programa Direitos e Deveres do Cidadão, perita criminal Mônica Bernardi Urias,
muito obrigado pela sua participação. Já registro aqui o convite para falar de outros temas, né? Tem bastante. Como as provas, como desvendar aquela prova lá através do Luminol, né? E aí estaremos divulgando aí para os próximos programas e dando continuidade aí a excelente trabalho da Polícia Científica aqui do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Mônica. Obrigada a todos. Então, fique conosco aí, você internauta, a mais um programa Direitos e Deveres do Cidadão, que ocorre sábado às 11 horas aqui na Clique TV. Vem! Marketing do ideal ao real. O nosso programa semanal, quarta-feira, ao meio-dia, aqui na Clique TV. O que a gente vai discutir com você nesse programa? Aspectos do marketing, da comunicação, de modo que você melhore cada vez mais a tua prática junto aos teus clientes. Seja muito bem-vindo, você internauta, mais este programa Direitos e Deveres do Cidadão, que ocorre sábado às 11 horas, ao vivo aqui na Clique TV, o melhor conteúdo do UOL. E também você poderá assistir aí no site da Clique TV, no acervo do nosso programa, e também na TV UOL. Hoje falaremos agora sobre um tema tão importante, que é os crimes ambientais. O que são crimes ambientais? O meio ambiente como um todo, né? E temos aqui uma especialista aí no assunto, dentro desses crimes ambientais, que é uma perita criminal, Mônica Bernardi Urias. Seja muito bem-vinda, Mônica. Muito obrigada. Sobre essa parte de crimes ambientais, Mônica, gostaria que você esclarecesse como funcionam, quais são as espécies de crimes que se incluem aí dentro do meio ambiente, ou dentro dessa parte, né, dos crimes, né? Tá. Bem, primeiro eu acho bastante interessante abordar que na Constituição Federal, nossa de 88, o artigo 225, ele aborda que meio ambiente, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, começa aí, é um direito, é uma necessidade humana, o meio ambiente equilibrado, adequado, é uma garantia defendida pelo Estado. Então, o que entra no crime ambiental, que a gente qualifica como crime? Desde a lei dos crimes ambientais, ela até se destaca bastante porque a pessoa jurídica é enquadrada no crime ambiental. Então, ela responde criminalmente. Então, isso daí é uma surpresa e mostra também o quê? Como que esse assunto, meio ambiente, ele é sério, ele tende a ser cada vez mais sério, como ele é levado. Então ele é uma novidade, né? Novidade apesar de meio ambiente, mas assim, a resposta do meio ambiente, as consequências nós estamos sofrendo nessas últimas décadas, né? Então o direito, ele também se adaptou a isso, e a polícia científica também, né? A gente tá ali junto. Então o crime ambiental entra. A esfera é o seguinte, todo o crime de poluição, o crime contra a fauna, o crime contra a flora, então tudo além dos crimes administrativos, né?
Então, por exemplo, causar poluição, né? Grafite, então a pichação, crime ambiental. Poluição também, ruído excessivo, o ruído incômodo, isso também entra como crime ambiental. Além do que as pessoas já conhecem, né, que é aquela ideia de a preservação, é mata, é corte não autorizado de árvores, a caça, manter animal que é silvestre sem autorização também é crime. Agora, o que é bastante interessante, como ele é garantia para todos, então você tem o crime ambiental, não é só na região verde, não é só na Amazônia, não é só no nosso cerrado, não é só isso, é urbano também. Então, principalmente o crime de poluição, né? Poluição aí do ar, da água, né? Essa poluição ambiental que é o que a gente vive aí. Então, a atuação no crime ambiental envolve tudo isso. Inclusive, como você muito bem citou, né, o artigo 225 da Constituição Federal, eu falo que ele é um dos artigos mais modernos dentro da nossa Constituição de 88, sim, porque ele antevê, né, ele vai falar que as pessoas têm esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas inclusive preservamos para presentes e futuras gerações. Sim. Então ele alcança o que? Ele transcende o hoje para ir mais adiante e já pensar, peraí, não vamos só apagar o incêndio aqui, sim, mas como prevenir, fazer algo que a geração futura não sofra menos com essa questão do meio ambiente. Agora, uma curiosidade, assim, dentro de uma grande cidade ou dentro desse meio ambiente artificial, o meio ambiente urbano, qual um trabalho assim mais que se vê com maior intensidade da polícia científica em apurar aí casos, né? Quais casos urbano. Mais? Isso. Olha, é mais contra a flora, né? Lançamento também de dejetos, então essa poluição nos rios, né? E também, né, a poluição industrial. Então você tem assim, em São Paulo, principalmente nessas cidades à margem de São Paulo, como ABC, Guarulhos, né, Franco da Rocha, você tem empresas de menor porte que nem sempre legalizadas, nem sempre autorizadas pela CETESB para funcionamento e operação, em que elas causam uma poluição ali que é desmedida, sabe? Então isso acontece muito por denúncia, aí vai a polícia ambiental, né, que é da polícia militar, apura, a delegacia de polícia, hoje você tem também as delegacias especializadas no meio ambiente, e aí chama o perito criminal, que no caso é um perito criminal com essa especialização em meio ambiente, né, que é a equipe de engenharia que vai atender. E aí ela faz todo um levantamento também para constatar num laudo, até porque então não necessariamente a gente tem lá o trabalho do policial ali de repente saber fazer uma coleta, não é? Por exemplo, na água à beira de uma empresa, à beira de uma represa. Sim, a gente tem que fazer. Tem que fazer uma coleta e levar para exame para saber se o material que é produzido por aquela empresa é o que está poluindo de fato ali a margem daquela represa. Porque assim, as empresas, elas têm que ter uma estação de tratamento do seu efluente antes de lançar isso ao meio ambiente. Então, esse efluente tem que estar tratado. O que a gente faz? A gente faz a coleta antes e após a estação de tratamento para ver se esses índices são adequados. Então, é medido aí temperatura, turbidez, tudo são fatores, né? Até assim, até odor a gente também leva em consideração, porque é poluente, o que incomoda. Isso tá, porque meio ambiente é o que todo mundo compartilha, né? Vibração, por exemplo. Por mais que eles falem assim, não me afeta, não tem uma intensidade suficiente que vai danificar a minha estrutura, mas a vibração ela incomoda a pessoa. Isso tudo entra no meio ambiente e ele tem direito a isso, a estar bem, se sentir bem. Então a gente quando vai apurar numa empresa, é isso, para saber se ali ela está. Porque as empresas, não, mais em São Paulo, né? Aqui a empresa que tem a casa, tem o prédio, tem o parque das crianças, tem a escola, tem tudo junto. Então isso tem que estar controlado para que todos possam compartilhar de forma saudável desse espaço.
Então é isso que a gente faz. É muito importante a atuação da CETESB, que ele é um órgão do Estado de São Paulo, é um órgão muito sério, comprometido com isso, né, nas causas ambientais, ajuda muito a Polícia Científica, a gente tem bastante contato, né, com eles, até em capacitação, treinamento que eles nos fornecem para coleta de material, tudo. Está se estudando ainda a possibilidade deles fazerem análises, né, dos laboratórios credenciados, também fazer análise, que a Polícia Científica ainda não tem toda essa estrutura para fazer análise de crime ambiental. Nós estamos caminhando nisso. E aí, assim, a CETESB, a gente faz também muita análise de documentação. Se ele tem autorização da CETESB, quais são os limites estabelecidos pela CETESB de funcionamento e operação dessas empresas, e a gente vai conferir se o que está escrito ali é o que nós vemos na empresa, sabe? Então é mais esse trabalho mesmo do crime ambiental nessa região urbana. E existe também a questão, Mônica, da pessoa jurídica, como você bem falou, que muitas vezes aquele empresário, né, eu vou receber, no máximo que a gente recebe uma autuação, né, administrativa, né, porque até se você for pensar assim de uma forma ampla, como que eu vou punir criminalmente a pessoa jurídica? Né? Sim. E como que você faz isso? Olha, a pessoa jurídica, ela chega a ter até a pena de morte, né? Então a pena de morte que ela né, que é proibida na nossa Constituição, com a lei dos crimes ambientais, a gente já supõe a pena de morte da pessoa jurídica. Ela pode deixar de existir na apuração do crime, né, da sua responsabilidade. Então, assim, é muito importante o crime ambiental, né? Então, assim, esse direito do meio ambiente não ficar só no administrativo, né? Nessa punição administrativa que você poderia ter, assim, por multa, né? Mas quando você coloca a carga criminal, claro, dificilmente você vai ter uma pessoa presa mesmo pelo crime ambiental. Até porque os crimes ambientais dificilmente eles passam de 4 anos. Ele tem assim, detenção de 1 ano, 6 meses a 1 ano, e que isso cai no direito, né, como um crime de menor proporção. O que na prática não é, né? Porque o crime ambiental, ele vai... Eu até falo assim, que o crime ambiental é um dos mais sérios, porque não é contra uma pessoa, ele é contra a humanidade. Então ele ameaça espécies, ele nos ameaça futuras gerações. E como que isso é tratado? Então, na hora que você respondeu, porque a pessoa jurídica realmente ela tem uma carga poluente potencial. Então, a gama do que ela pode poluir é muito grande. Né, e pode atingir aí, pode contaminar lençol freático, pode contaminar solo numa proporção que dificilmente você consegue recuperar aquela área. E as consequências são enormes, né? Porque a saúde e meio ambiente está interligado, não tem como. Mas então pode existir um indiciamento do... Pode não, isso existe, tem. Existe da pessoa jurídica. Aí o que vai ser apurada a responsabilidade? Porque, claro, pessoa jurídica ela não tem vontade. Que cai naquela discussão do direito, né? Mas e aí, punir a pessoa jurídica criminalmente e tal? Mas quem responde, geralmente, é um diretor, é o responsável, é o técnico. Então, na implantação de uma obra, se aquilo houve a contaminação, em que fase do projeto houve aquela contaminação, quem era responsável por aquilo, e aí a gente tem a personificação do jurídico no físico, que vai responder pelo crime ambiental. E aí, geralmente o que se coloca é a reparação da área, que é no crime ambiental, que até tem a atuação do perito criminal que ele faz o antes, até o delegado chama para conferir, fala assim, olha, faça um laudo para verificar se ele está cumprindo com a sua responsabilidade de recuperar a área. E se há possibilidade ou não dessa área ser recuperada, que o perito criminal faz esse levantamento também. Então você vê, ele faz a recuperação, ou ele para, claro, imediatamente ele tem que parar com aquilo, antes mesmo de se apurar, de se qualificar e quantificar o seu ato. Então ele tem que parar. Isso que eu acho que penaliza bastante a pessoa jurídica, né? Porque na hora que ele para o implemento, para a obra, ele perde dinheiro. Sim. Entendeu? E aí, quem sabe faz de uma forma pedagógica, né, e punitiva para ele sempre ter uma obra regularizada, ou sempre
o teu dever de fiscalizar, não é? Seja Sim. aquele empresário, não, mas foi o empregado, eu contratei um engenheiro, eu contratei um técnico, tudo bem, mas você tem que fiscalizar também esse trabalho desse engenheiro técnico e também dar o quê? Suporte para ser feito todo um trabalho, todo o que está sendo proposto a fazer de uma maneira adequada e que atende a legislação, né? E é importante assim, que no crime ambiental é independente de culpa, ele responde. Então, de alguma forma, falando, não, mas olha, houve esse vazamento, contaminou, mas eu não sabia que isso poderia contaminar, isso foi um acidente, ele vai responder do mesmo jeito. Então ele vai ter que assumir sua responsabilidade criminalmente, provavelmente é instalado também administrativamente através de multa. Então isso é muito bacana. Eu acho que a lei dos crimes ambientais, o direito ambiental, ele evoluiu de forma muito positiva, sabe? Até a gente brinca assim, né? Fala assim, olha, se você tiver entre matar a onça e matar o guarda florestal, não, mata o guarda, porque a onça vai dar problema, entendeu? E é bem assim mesmo, que está sendo visto dessa forma, com seriedade. E dentro, Mônica, das relações de trabalho, né, a polícia científica também atua quando há acidentes de trabalho, ou em quais hipóteses de acidente de trabalho que ela atua? Sim. Então, acidente de trabalho a gente atende, a pessoa se machucou, feriu, morreu no local. Aí vai um perito, que ele é da engenharia, com o curso de segurança do trabalho, ele é engenheiro de segurança do trabalho, e aí a gente apura. O que a gente faz? Um levantamento também bastante detalhado, tá? Numa obra, por exemplo, a gente vai ver em que ponto que estava dessa obra, a gente apreende documentação, tudo, escopo, tudo o que tem para se fazer essa análise. Faz visitas ao local, às vezes mais de uma vez, não é só quando acontece, depois para verificar isso. É coletado material para análise, EPI, se ele estava utilizando isso ou não estava, se o EPI era adequado ou não, a condição. Então, o mais simples é aquela de uma escada. A gente apreende a escada, faz análise da escada para ver as condições disso, se ele estava amarrado ou não. Então, você tem normas trabalhistas em que o perito criminal no local, ele tem que fazer uso delas. E de quem essa comunicação, quando tem vítimas, e assim, eu falo isso que é uma grande preocupação hoje, com a saúde do trabalhador. Nós temos aí as normas regulamentadoras, nós temos a CLT, né, as normas trabalhistas, e temos a própria Constituição Federal que vem aí buscar o quê? Medidas protetivas a proteger a integridade física, principalmente do trabalhador. Aliás, a vida é uma só, né? Você está aqui agora. E como se dá essa comunicação? O Ministério do Trabalho, a pessoa tem que fazer um boletim de ocorrência na delegacia de polícia normal, mais próxima, e aí que é comunicada a perícia? Tem que fazer esse procedimento. Tem sempre na empresa um técnico de segurança, um engenheiro de segurança responsável, conforme o seu tamanho, né? A CAT, que comunica já a Previdência, né, o Ministério do Trabalho. Aí você é apurado, tem que abrir esse boletim de ocorrência porque houve uma pessoa acidentada, uma pessoa morreu no local. Aí o delegado chama o perito criminal, né, o especialista, para poder fazer o levantamento disso. Então, assim, acidente de trabalho, via de regra, assim, até o que é a segurança do trabalho, é responsabilidade da empresa, sempre. O que a gente percebe é que a falha humana ela é muito menor num acidente de trabalho. Geralmente o que você tem mesmo é problemas no projeto, problemas de manutenção, problemas de treinamento, e isso é responsabilidade da empresa. Entendeu? Então é isso que a gente apura. É muito fácil chegar e falar assim, ele deixou de usar, ele assumiu o próprio risco, por isso que houve o acidente. Então tá aí um perito criminal para poder esclarecer e trazer isso à luz dos fatos, o que realmente, se é um problema de manutenção, de processo, equipamento sendo utilizado de forma errada, procedimento errado. E é isso aí que a gente faz. Eu falo até que hoje, né, a justiça ela observa muito e chama muita atenção
que nós temos visto hoje indenizações de grande monta a esse empregado que sofreu, foi vítima de um acidente de trabalho, principalmente quando há essa culpa da empresa, né? Ou por falta de equipamento, ou das hipóteses que você falou aí, a questão de manutenção, treinamento, né? Que inclusive há aí um tema aí que está dentro do nosso Código Civil, mas que é trazido para a seara trabalhista, que é a constituição de capital, né? Ou seja, é uma indenização por danos morais, porque jamais vai voltar aquele braço que foi perdido numa máquina, né? Aquele dedo, enfim, é reparável. Né? E aí é condenada a empresa, independente da indenização dos seguros ou do INSS, né? Mas é condenada a uma pensão vitalícia para esse empregado quando ele passa a se tornar inválido, né? Para a atividade que exercia. E isso faz com que essa pensão vitalícia ela seja o quê? Integralizada naquele processo, seja totalmente colocada ali à disposição da parte, podendo ser liberada em prestações sucessivas ou de imediato para aquele empregado. Até porque isso objetiva seria muito fácil. A empresa ela foi condenada aí até a expectativa de vida daquele empregado, hoje em média 73 anos e meio, e a empresa de repente ela não age uma estratégia, fecha, ou de fato ela entra num processo de falência, e esse empregado não vai ver reparado. Então essa constituição de capital visa o quê? Constituir esse direito que foi garantido. E são penas pesadas, lógico, dentro da capacidade daquela relação e peculiaridade dos casos, né? Então isso vem o quê? Justamente coibir, né? E forçar de certa forma o empregado, o empregador, o empresário investir nisso, né? Investir na prevenção, porque é coisa que dificilmente nós vemos. E outro que me chamou muita atenção, que hoje há até uma delegacia especializada, né, em crimes contra as relações de trabalho, né, e que apura, eu acho que esse tipo de funcionários em obra, que andam sem IPI. Então ele faz um trabalho, que eu posso dizer, há uma fiscalização, seja de um sindicato, seja uma denúncia do empregado, e isso vem lá, o denunciante, é feito um boletim, e aí vai lá e se apura em loco, e sai até o flagrante também nesse caso de crimes contra essas relações de trabalho, né? Então é algo que também tem evoluído, e é uma excelente área, né, também para você se apurar, se trabalhar, porque depende de prova. E a prova, eu falo aqui com bastante propriedade, da perícia criminal e de um órgão oficial, ela tem um grande valor. Tem. Até interessante que o laudo criminal pode ser utilizado na vara civil. Então, isso acontece, né? Então, por isso a importância de você dar todo esse respaldo. Porque você não sabe, o perito criminal ele é limitado assim, né? A gente não sabe como vai ser o processo dali. Você vai levantar a materialidade, o que aconteceu. É isso que a gente tem que chegar. Então, num acidente de trabalho, olha, aconteceu isso, as condições de trabalho eram essas, o operador, né, quem estava, ele tinha habilidade ou não, que isso vai ser parte de treinamento e tudo mais. Então, a gente levanta e traz isso para o juiz. Como isso vai ser direcionado, a gente já não tem, mas não entramos nessa seara. Mas aí que está essa importância, porque ele vai poder entrar na área civil, na parte de seguros e tudo mais. Ele tem esse direito garantido pela Previdência, direito do trabalho. E ele vai poder também ter esse respaldo quando entra na esfera criminal. Então é muito importante, isso muito interessante, né? As empresas são cobradas sim, né? E tende a ser cada vez mais de garantir segurança ao trabalhador. E está dentro de um crime ambiental, a relação de trabalho. Relação de trabalho, sim, relação social, né? Sim, é tudo interligado, com certeza. Mônica, quero agradecer, né, por esses esclarecimentos acerca dos crimes ambientais, né? Registro aqui que poderemos em outra oportunidade também estar falando mais sobre o trabalho em loco ali, dentro de um acidente considerado como um crime ambiental, e todo esse trabalho que é desenvolvido pela perícia técnica e perícia científica dentro dos crimes ambientais também, que é uma
é algo que vem se evoluindo e é algo que vem acompanhando, inclusive, a evolução da própria sociedade, né? O caminho, né? E sempre vem se modificando, até porque nós temos aí o próprio acompanhamento aí seja dos recursos, dos meios tecnológicos, ou seja de novos crimes, né? Eu até brinco que muitas vezes o próprio legislador atua em cima ali do clamor da sociedade, em cima tentando acompanhar, né, aquela evolução do próprio fato típico, né, do próprio algo que é considerado crime, que ainda que não tenha previsão, ele tem que passar a acompanhar, né? Então, agradeço por você estar esclarecendo esse trabalho, estar esclarecendo esse tema muito importante. E gostaria de deixar aí, se você quisesse dar um recado sobre de repente um apelo para o pessoal, o ambiente, o meio ambiente, que é tão importante para todos nós, né? Olha, o pouco que você fizer é muito. Eu acho que é o maior exemplo solidário, é você ter responsabilidade sobre o que você polui, sobre a sua capacidade de poluição. Então, a gente tem que garantir essa qualidade ambiental, tem que preservar o que a gente tanto gosta, sabe? O que é tão bom, isso para as futuras gerações, enfim, tem que deixar, né? Sim, claro, explorar, mas explorar de forma consciente. Isso é muito bacana, sabe? O retorno é todo nosso, com certeza. E gostaria aqui de mandar um abraço, né, para o ilustre professor Silvério, né, o Major. Então, um forte abraço aí meu, a todos alunos acadêmicos, os nossos internautas que acompanham fielmente nosso programa. E lembrando que você pode conferir posteriormente, aí eu enviar o link para os seus colegas e com isso estar aí contribuindo com esse acesso à informação, que ainda depende aí de cada um fazer a sua parte e também trazer a informação àqueles que precisam saber disso, né? Que é a toda a sociedade o que interessa a ela. Muito obrigado também a todos os alunos da Unipaulistana, a todos os colegas de trabalho, os alunos da IEFAP e colegas de profissão. Um forte abraço para vocês e até a próxima aí com mais temas aí importantes, assuntos polêmicos no nosso programa Direitos e Deveres do Cidadão, que ocorre sábados aqui às 11 horas ao vivo na Clique TV, o melhor conteúdo UOL. Vem!